reforma trabalhista é uma coisa muito simples. Tem uma lei, CLT, e você altera, pode ser uma reforma boa, uma reforma ruim, mas uma reforma simples. É uma reforma centrada numa lei. Nada, portanto, extraordinário. Já a reforma tributária é uma coisa muito mais complexa. E por que é mais complexa? Por várias razões. Um sistema tributário não é uma lei, são muitas leis. Um sistema tributário, e envolvendo essas leis, ele resulta de conflitos. Conflitos de razão, conflitos de interesse, conflitos até mesmo no caso de uma federação, de entes federativos. União contra Estado, Estado contra município, setor contra setor. Portanto, é um sistema assim, de um equilíbrio muito instável, mas ele retrata a história do país. Então, todas as vezes que se pretende fazer uma reforma dita ampla, ela maximiza os conflitos. E ao maximizar os conflitos, ela produz um impasse. Não vai para trás nem para frente. Então, a dizer o seguinte, independentemente disso, todos os dias ocorrem reformas tributárias. São reformas pontuais, que são as únicas possíveis. Reformas amplas sequer são justificáveis, mas independentemente de se justificável ou não, elas só são viáveis em situações de ruptura institucional. Só em situações, portanto, situações limite. Nunca em condições normais. Alguém sempre vai ficar contra. Você tem que vencer alguma coisa de alguém. Então, não é uma coisa simples. O que não significa dizer que não existam problemas. E que esses problemas não devam ser encarados. Não é disso que se diz. Dos problemas, você pode segregar dois tipos de problemas. Os problemas de natureza material, eu me refiro à legislação tributária, e os problemas de natureza processual. O processo. Na minha avaliação, no Brasil, a questão processual é um problema maior do que a questão material. Eu vou dar números para você. Na União, débitos inscritos em dívida ativa, portanto, presumidamente líquidos e certos, vão a mais de 1,5 trilhão de reais. Débitos em discussão administrativa, isto é, débitos que não foram para a dívida ativa, na União, vão a 630 bilhões de reais. Débitos em discussão judicial, portanto, nem é administrativa, nem está inscrito em dívida ativa, vão a 320 bilhões de reais. Já vê que nessa soma aqui eu já estou falando de 2 trilhões, aproximadamente 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Se você tomar os balanços das 35 maiores empresas do Brasil, capital aberto, verá que suas disputas tributárias correspondem a 32% do seu patrimônio líquido. Quando nós falamos de dívida ativa, estamos falando de execução fiscal. Dos 74 milhões de processos na Justiça, que é uma coisa extravagante, 29 milhões corresponde à execução fiscal. Ou seja, aproximadamente 39% dos processos. Se, apenas para ilustrar, não mais existisse nenhum processo de execução fiscal, é uma hipótese apenas para argumentar. E a execução se passasse no mesmo ritmo dos últimos anos, que é uma hipótese muito razoável, eu levaria 11 anos e meio para acabar com o estoque. Eu dou esses números para dizer, se essa questão não for resolvida,
A outra, esqueça que não tem solução. Eu vou mostrar mais ainda situações. O Brasil é um país, poucos países do mundo têm, onde há uma coexistência entre os controles difuso e concentrado de constitucionalidade. Em outras palavras, uma demanda judicial que questione a constitucionalidade de um ato, de uma lei, etc., ela pode se operar ou diretamente no Supremo, concentrado, ou seguir pela via da primeira instância, difuso. Entre uma decisão de primeira instância, controle difuso, e uma eventual decisão do Supremo, pode-se passar 15 a 20 anos. E se um outro contribuinte não teve o mesmo sucesso naquele contribuinte que logrou uma decisão favorável na primeira instância, significa dizer que essa desigualdade de tratamento, sob o ponto de vista concorrencial, vai perdurar por mais de 15 anos. Isso são grandes disfunções dentro do sistema tributário, estão no plano processual. Há outras do ponto de vista material. Eu creio que são escassas as possibilidades de utilização, a curto prazo, do sistema tributário para resolver a dramática questão fiscal. Se eu fosse cuidar disso, eu não iria tratar de reformar, de se reformar aquilo outro em relação a isso, a questão de ICMS, PIS/COFINS, não. Nós estamos falando de curto prazo. Curto prazo, eu abriria duas frentes. A primeira frente seria fazer uma grande transação. Transação é um conceito que tem previsão no Código Tributário Nacional, instituto que, no caso de um litígio de difícil solução, conforme seja estabelecido na lei, para aquele caso, há uma transigência por parte do contribuinte e uma transigência por parte do fisco, de sorte a resolver aquela pendência. Vamos dar exemplos disso. O Brasil, em 1999, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 99, estava numa situação difícil. Era objeto de ataques especulativos e tinha uma situação cambial complexa. A única forma de enfrentar essa situação cambial periclitante era enfrentar pela via fiscal, ou seja, produzir um superávit primário. Naquela época se logrou isso em um mês, enfrentando uma questão que consistia precisamente em matérias como a contribuição social sobre o lucro líquido. Para algumas empresas, elas não pagavam porque tinham sentenças com trânsito em julgado que diziam que a matéria era inconstitucional. Enquanto isso, outras empresas pagavam porque o Supremo disse que era constitucional. A superação desse litígio e outros desse mesmo gênero fez com que, no mês de janeiro, ingressassem recursos da ordem de 6 bilhões de reais, que reverteu o cenário. A mesma coisa aconteceu em 2002. Tomando uma questão específica, e a questão específica era a tributação dos fundos de pensão. E outras desse gênero fez com que fossem produzidas receitas da ordem de 22 bilhões de reais, que asseguraram o equilíbrio fiscal sem tocar em alíquota de ninguém. Se eu fosse eleger, a prioridade no plano estrutural é o processo. O Brasil foi o primeiro país do mundo, fez isso na década de 60, a cobrar impostos pela rede bancária. Foi o primeiro país do mundo a usar informática na administração tributária. Foi o primeiro país do mundo a fazer a fusão entre tributos internos e aduana. Foi o primeiro país do mundo a usar, em larga escala, internet na administração tributária. Quer dizer, o nosso sistema de tributação da renda, na minha avaliação, é o melhor do mundo. Ele não é razoável, não, é o melhor.
para que se tenha uma ideia de uma termo de complexidade quando fala as coisas, a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas nos Estados Unidos tem 60 mil páginas. É inacessível a um profissional, quanto mais a um leigo. Então, o que eu digo é o seguinte, tem que pensar em coisas inteligentes, sustentáveis, firmes, discutidas no Brasil, com suas características, com suas peculiaridades e tudo mais. Eu acho que, de uma maneira pragmática, como costumo lidar com essas coisas, tenho que dizer o seguinte, eu tenho um problema de curto prazo, é hoje. Não há amanhã sem passar por hoje. Então, eu tenho que fazer receitas, e tenho que fazer receitas sem aumentar a carga tributária. Então, e qual uma forma de fazer isso com criatividade e coragem? Tem que ter criatividade e ousadia. Por exemplo, esse eu considero um espaço notável. Eu citei que nós temos inquéritos em discussão ou inscritos em dívida ativa na União 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Será que não dá para encontrar algo que possa resultar em receita de curto prazo? Quando o assunto foi posto em 1999 e se pedia uma solução, nós dizíamos, mas olha, como é que nós vamos resolver em um mês? Se existem restrições constitucionais, como legalidade, noventena, anualidade, anterioridade, como resolver em um mês? Como eu dizia, sendo uma medida tributária muito eficaz, ela teria sucesso em 90 dias. Muito eficaz. Mas só temos que resolver em um mês. Então, significa dizer assim, esquece os modelos convencionais. Vamos buscar uma coisa que seja criativa, uma coisa que esteja fora dos parâmetros.